Senhores, paz e luz, vídeo 245, a ciência espiritual da criação, número 9. Bom, nós vamos agora para uma parte que é a escala vibratória divina. Vou falar alguma coisa porque tem alguns trechos meio bem difícil de entender, né? Então, eu selecionei aquilo que eu entendi, ou creio que entendi, que é para passar para vocês, tá? Então, a Gênese Sagrada, ela fala que o Criador é ilimitado, ou seja, ele não para de criar. Sempre, sempre, sempre criando. Tudo interligado. E o que ele cria? Ele criou a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta. E quando ele cria, ele faz a partir da sua escala vibratória, na qual, a cada grau, todo um universo mais aperfeiçoado ou mais sutil nos é mostrado. Ou seja, agora eu vou apagar para... Então, ele fez um universo aqui. Ele fez um universo e ele quer fazer outro. E vai fazendo outro. Ele pega a escala vibratória correspondente lá ao que ele quer fazer. Okay? Então, repetindo, para dar continuidade, o que ele cria faz a partir de sua escala vibratória, na qual, a cada grau, todo um universo mais aperfeiçoado ou mais sutil nos é mostrado. Ou seja, ele sempre está fazendo melhor. Não se sabe onde começa e termina essa escala. Nosso planeta, aqui o planeta Terra, tem milhões de anos, tem bilhões de anos, bilhões. Mas não se sabe com exatidão o momento em que o planeta começou a ser habitado por seres humanos, animais, etc. Ninguém sabe explicar por que temos a raça negra, a raça amarela, a raça vermelha, e eu acrescento a raça azul, que ainda tem gente azul lá na Índia. A Terra e os outros planetas que conhecemos, porque nós temos outros universos, né? Então, os planetas referentes a esta galáxia giram em torno do Sol, né? O Sol está parado, ele é um trono. Ele é um trono de Deus. É o trono das 7 encruzilhadas, o qual fez os 7 tronos menores que tem a ver com a nossa criação aqui na Terra. 7 cores do arco-íris, etc. Então, os planetas que estão aqui ao redor, uma galáxia, né, o Sol,
eles giram ao redor do Sol. O Sol fica paradinho e... Lógico que a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo sabem isso, mas tem muita gente que vai pegar o vídeo e não sabe disso. Então é preciso falar, né? A Terra e os outros planetas giram em torno do Sol e sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Então, ó, sobre si mesmo. Giram sobre si mesmo, assim. Ele tem dois movimentos, traslação e rotação. Então, eles giram, mas ele está girando sobre si mesmo e gira e vai girando, girando, girando ao redor do Sol. Não vale cair. Então, isso chama-se girar sobre si mesmo, porque cada planeta tem um eixo. Planeta. Cada planeta, ele tem um eixo, né? E ele gira aqui, por si mesmo. Que o eixo, planeta aqui, fica girando, girando. É o eixo que nós não vemos, que é magnético. Invisível aos olhos materiais. Tudo bem? Eles repetem um átomo com seu núcleo e seus elétrons girando em torno dele. Ele está fazendo uma comparação, né? E sobre si mesmo. Os elétrons também giram por si mesmo. Nós temos aqui um elétron, né? Tudo se repete. Esse é o elétron. Os planetas giram por si mesmo e ao redor do Sol. Os elétrons estão ao redor do átomo. Eles giram ao redor do átomo, mas giram assim também, os elétrons. Pelo que eles explicam aqui, pelo que a Gênese Sagrada explica. O giro sobre si mesmos dos elétrons ficam sobrecarregados. Aí eles criam um magnetismo reflexivo. Reflexivo vem de reflexo, que é igual ao próton, que o repele e o faz girar sobre si mesmo. Então, ele gera um magnetismo que é igual ao próton, e por isso, né, há um repele, quer dizer, repele e faz girar em si mesmo. O giro sobre si mesmo que faz a Terra e outros planetas deve-se ao fato de que a face que fica exposta ao Sol, vamos lá botar o Sol, enquanto vocês vão pensando, botar um solzinho aqui alegre. Já pensou se o Sol fosse assim? De que a face que fica exposta, o planeta, aqui, a face que fica exposta ao Sol, se sobrecarrega eletromagneticamente. Então, essa face está voltada para o Sol do planeta, e aí está sobrecarregando eletromagneticamente, porque o Sol está irradiando, né? E torna o magnetismo terrestre antagônico ao magnetismo solar. Quer dizer, há uma repulsão, né?
os dois campos magnéticos se atritam, há uma repulsão entre o Sol e a parte que está recebendo o magnetismo dele, né? Tudo é energia. E repele a força do magnetismo solar. Ele repele a força do magnetismo solar. Imprime um giro ao planeta, desviando sua face energizada para outra direção. Então, eles não explicam aqui, mas deve ser aquele movimento de translação, né? Que ele sente aquele impacto e faz ele desviar, né? Não, faz ele desviar. Acho que eu errei. Faz ele desviar e vai seguindo a trajetória. E aí vem a noite e vem o dia, no dia seguinte, o amanhecer. Deve ser isso. Porque eu acho um pouquinho difícil de entender isso aqui, mas enfim, vamos lá. Isso mesmo, ó, que o repele lhe imprime um giro ou movimento rotatório, magnético, planetário, porque é mais poderoso. A Gênese Sagrada diz que tudo que existe tem seu campo etéreo magnético que dá sustentação à sua formação. Tudo possui bipolaridade. Um polo atrai e o outro repele. Bipolaridade, um polo atrai e o outro repele. Atrai, repele. Nós, ser humano, possuímos essa dupla polaridade e atraímos o que nos é afim e repelimos o que não é afim. Então, aí é o caso que é explicado na espiritualidade, a sintonia. Quem tem sintonia com as trevas repele o amor incondicional. Quem tem sintonia com o amor incondicional repele os seres que têm a ver com as trevas. É assim. Tudo se repete. Bom, então vamos falar mais um pouco da escala vibratória divina. Então, a escala vibratória divina, ela se multiplica por graus e se repete em todos os seus graus, dando origem a novas escalas vibratórias internas, que também vão se multiplicando e reproduzindo a mesma faixa vibratória a qual pertence. Bom, então vamos lá. Existe uma escala vibratória, né? Se eu falar em dimensões, dá para entender melhor. Pensem em dimensões. É uma escala, mas tem uma escala vibratória. São vibrações. Primeira, segunda, terceira, quarta, etc. Então, nós temos um grau, outro. Aqui nesse grau, ela se multiplica. Este outro também se multiplica. Esse outro também se multiplica. Esse também se multiplica e assim por diante.
Aqui, ela vai também se multiplicar em outros graus. A mesma coisa, a mesma coisa e a mesma coisa. Vai sempre se repetindo. Pode-se ver a escala divina no universo físico, átomos, mas já como uma estrela, como constelações, galáxias. A Via Láctea é um gigantesco átomo divino. Por quê? Veja só, a galáxia, o Sol no meio, os planetas ao redor, fazendo todo o movimento que um átomo, só um átomo pequenininho, os elétrons e com os prótons faz. Tudo se repete no universo. Portanto, repetindo, o que o átomo faz com os elétrons, os planetas ao redor do Sol giram, se movimentam como um átomo. Então, eles dizem que estrelas são átomos, constelações, porque tudo está ligado e é uma rede de, como se fosse, bem fininho, como se fossem linhas de luz ligando. E nós temos as espirais, que a gente chama buracos negros, espirais também, e também giram. Tudo está em movimento no universo. Tudo se repete e se multiplica. Um exemplo é a semente. Você coloca uma semente, a árvore cresce, aí vai dar o fruto e dentro daquele fruto tem a semente. Algumas flores, algumas ervas têm flores e ali dentro daquela flor estão as sementes também. Tudo se repete. Na matéria e na parte sutil do universo. Tudo se repete. Tudo que vemos no universo físico veremos no que é superior e inferior. E o que é inferior, vibratoriamente. O magnetismo do superior é mais sutil. E o nosso é o mais inferior, mais denso. Bom, isso a gente já sabe em outras palavras, né? Corpo denso, aí nós vibramos vagarosamente e o verdadeiro corpo, quando sai da gente, né? Se nós formos uma pessoa normal e uma pessoa voltada por amor, para o amor incondicional, uma pessoa que tenha algum conhecimento espiritual, no nosso corpo sutil, ele vibra bem. Se a gente não tem, sai do corpo e vira, que é uma porcaria, vamos dizer assim. Uma baixa frequência e a gente vai parar em lugares que não queria, né? E essa baixa frequência, vocês que já viram os vídeos que eu fiz, já sabem os vários motivos, né? Os vários motivos que acontecem. Bom, então, nós temos a escala e as paralelas. Então, a paralela, a paralela, dimensão paralela mais sutil, mais bela, fica à esquerda.
Bom, eu como estou aqui, aí vai aparecer a direita, mas a esquerda. Eu estou voltada para o quadro, então minha esquerda, tá? Eu errei aqui. Eu errei e sei o que é certo, mas como eu gosto de verificar, eu vou verificar aqui se eu encontro aqui no livro. Errei na anotação. Ou pode estar escrito também no livro, né? Sabe que as dimensões são paralelas umas às outras, né? Então, vamos lá. A paralela à esquerda, ela é uma paralela, vamos dizer que eles falam, mais feia, né? A paralela à direita, ela é mais bela. Eles dizem que a Gênese Sagrada, né? Os seres que formaram, a escala divina, ela é vertical. E a cada grau acima, um novo universo. Então ele faz mas esse outro universo está num outro grau, esse outro universo está num outro grau da escala, esse outro tem um outro grau na escala. Porque a cada grau acima tem um universo. E ele cada vez melhor, né? E os graus do universo abaixo, cada vez mais densos, são piores. E dentro de cada grau, como eu falei, há subníveis, ou subdivisões, como queiram. Se não entender subníveis, é subdivisões. Com uma nova escala. Uma nova escala que também, tem que fazer para cima, que também é mais, vamos dizer, melhorada aqui e piorada aqui. Aqui onde nós estamos, nesse nível da terceira dimensão, nessa escala, nós estamos numa determinada escala, né? Ela é considerada neutra. Nós estamos numa escala neutra. Para cima, ela é superior. Para baixo, ela é inferior.
E nós temos a paralela à esquerda, a paralela à direita, no superior, e temos a paralela à esquerda inferior e a paralela na inferior, temos paralela à esquerda e à direita. Vamos repetir isso, né? Então, vamos lá. Nós estamos aqui numa região neutra, ou seja, num grau da escala divina neutra. E ele fez uma escala abaixo e uma escala acima, onde a escala acima é uma escala superior, onde a escala abaixo é uma escala inferior. E tem subdivisões, né? Que é a paralela à esquerda e a paralela à direita, que terá vários graus, subníveis também. Tudo está interligado. Aqui também. Grau superior, e tem as paralelas também. À direita, com uma determinada escala, e à esquerda com escalas. Explicar agora, sim, de uma outra maneira. Aqui, erroneamente, a gente denomina anjos, arcanjos e mais não sei o que, não sei o que. Então, por quê? Um anjo não está na dimensão de um arcanjo, não está no mesmo grau que o arcanjo. Acima há outras escalas. Vamos supor, aqui tem ela é superior, então tem aqui um anjo. Vamos dizer que um ser é denominado anjo devido à sua evolução espiritual, à sua luz. Então ele está aqui. Mas ele está aqui, mas ele tem um certo grau de energia, de luz. Então ele está num grau aqui. Tem um outro anjo que ele não está aqui, ele está mais além aqui. Tem um outro anjo que, embora ele seja de luz, ele já está um pouquinho mais para cá. Não quer dizer que ele seja um ser negativo, ruim, não. Ele é bom. Mas é a escala, a intensidade da energia dele. Ele vem mais para cá. Aí, dei esse outro exemplo para melhor entendimento. Bom, então vou apagar para continuar. Aqui nessa terceira dimensão, tem uma variedade de seres, uns criminosos, pronto, um criminoso. Tem um criminoso que, se você colocar numa escala, ele vai ficar lá em primeiro lugar de crueldade. Aí o outro vai ficar no segundo lugar de crueldade. O outro vai ficar no terceiro lugar de crueldade. Vai descendo até chegar ao ponto de um só pensar e não fazer nada. É uma escala de diferenças com o mesmo problema, com o mesmo grau. As subdivisões, mesmo problema. Bom, continuando. A Gênese Sagrada diz que um grau da escala magnética divina cria toda uma nova escala denominada escala universal.
ou, se quiser preferir, cria um universo. A dimensão paralela à direita, ela denomina-se natural. Aqui, à esquerda é espiritual. E por quê? Aí eu vou confundir vocês, porque, como eu li primeiro, eu coloquei lá e vai confundir, porque vocês estão vendo do lado ali, melhor direita, né? Lado direito, natural. Vou abreviar. À esquerda, espiritual. Aqui, esquerda, direita. Então, à direita nós temos, na paralela à direita nós temos seres naturais, aqui espirituais. Bom, deixa eu olhar aqui agora. Por que é denominado naturais? Porque essa dimensão paralela disse natural? Porque estes seres que foram criados, a evolução deles vai ser natural. Vamos dizer, eles não precisam reencarnar, ou seja, eles não vão precisar de um corpo físico como este para reencarnar. Só que eles vão demorar muito mais tempo. Mas o Criador quis assim. O Criador fez seres para reencarnarem em corpo físico e seres para não reencarnar. E aqui, sempre que for necessário, nós temos que reencarnar. Há pessoas, há seres que reencarnam, ficam reencarnando bilhões e bilhões de anos. Outros milhões. Outros menos tempos. Centenas de anos. Décadas. Depende. Uns evoluem mais rápido do que outros, né? Então, um grau da escala divina é todo um universo físico. E a sua contraparte etérea, a esquerda é mais feia e a direita mais bela. Como eu já falei, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Aí eu parei por aqui, porque a coisa eu acho um pouco difícil. Tem algumas coisas que eu nem entendi direito e não passei para vocês, porque... Bom, então vamos lá. O Criador joga partículas no universo, depois elas se chocam, dá aquele estouro, mas as que não se chocam também, elas gostam, se unem e vai formando as coisas, mas tem graus. Ao mesmo tempo, isso é tudo entrelaçado, então tem graus de escala. Aí, quando ele acaba de fazer o universo,
ele já faz outro. E dentro daquele universo há escalas, há dimensões, e naquelas dimensões há escalas, as paralelas à esquerda, as paralelas à direita, que são subdivididas em escalas também, porque um ser, por exemplo, aqui fisicamente, um ser é professor, e ele ensina a mesma coisa que o outro ensina. Mas aí vai um fiscal lá analisar os dois. E aí ele fala: não, o fulano é melhor do que o outro. Ele está em primeiro lugar da escala de ensinar, certo? Porque não basta ser professor, né? Tem que ter jeito para ensinar, né? E paciência também. Tem que ter jeito mesmo, tem que nascer assim com jeito para ensinar, né? Nós somos todos interligados, mas ao mesmo tempo somos individualidade, e assim o Criador quis. O Criador se dividiu, né? Ele dividiu, quis dividir a parte positiva e negativa, a masculina e a feminina, para que depois se juntasse, né? Se atraísse para formar uma individualidade. Veja bem, primeiro ele dividiu em dois, para depois formar três. O terceiro, uma individualidade. Isso já foi explicado aí no vídeos anteriores, né? Estou explicando de outra maneira agora. Então, o Criador, a fonte da criação, que vibra numa intensidade impressionante, como se fosse uma bomba atômica, né? Que vibra uma coisa. Aí ele lançou partículas, etc, mas ele dividiu. Ele dividiu, né? Vamos dizer, falar em partículas, dividiu. Aí, dividiu. Aí, houve uma atração e formou um terceiro. E aí, isso desapareceu e formou uma individualidade. E assim ele fez na matéria, o homem e a mulher. Ele criou um ser macho e um ser fêmea. E nos animais, e nos pássaros. E alguns são hermafroditas, né? A mulher se atrai pelo homem, o homem se atrai pela mulher e formam um outro ser. 1, 2, 3, o terceiro. E tem a sua individualidade. E depois vai procurar outro para também fazer um outro ser para obter a individualidade. Nós temos a partícula do Criador, que nós somos o próprio Criador, porque nós somos fractais dele. E, naturalmente, os Brahmanes dizem que o Criador fez para adquirir experiências. Ele criou as várias formas de vida para ele mesmo adquirir experiências. E a gente vê, às vezes, nascer animais diferentes, peixes diferentes, plantas diferentes, que nunca ninguém tinha encontrado e estão encontrando aí, né? Essas coisas. E outros dizem que Deus criou para não ficar sozinho. Isso é uma bobagem, né? É uma bobagem porque isso aí não... Deus não se sente só. Não. Deus é Deus.
E ele criou o primeiro logos, portanto, se ele criou o primeiro logos porque se sentia sozinho, ele já ficou com companhia que ele irradia um para o outro, né? O primeiro logos que ele fez, o primeiro trono de Deus que ele fez, aqui é Deus e aqui o logos. Aí ele fez. E ele teve que irradiar a energia dele, né, para o manter. E ele irradia, para manter o primeiro logos que ele fez. E ele devolve e alimenta o próprio Deus. Esse logos, como ele é filho dele, né, é como se fosse o criador, viu que também poderia criar, ele fez um outro logos menor. E irradia para ele, para o alimentar. E ele devolve essa alimentação para ele. Tudo ligado. Bom, senhores, ficar por aqui, né? Depois fazer outro vídeo com mais um pouquinho. Então, me parece que... Eu não lembro se... Porque eu tenho o livro, mas eu não me lembro se tem a Gênesis Sagrada na internet para ler de graça. Gratuitamente, é PDF, né? Vocês procurem aí porque é melhor. Nossa, vocês já vão tendo uma noção nos vídeos. E quem se interessar compreender mais e mais minucioso, procura porque já tem uma base, e aí vai entender melhor. Às vezes vai entender até muito melhor do que eu, né? Então, paz e luz a todos, fico por aqui hoje.